Olá, eu quero falar sobre adoração, começando com esse versículo de Mateus 6, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quer dizer, coração e adoração tem tudo a ver. Quanto mais você se entrega a Deus, entrega a sua vida, entrega tudo o que você é, entrega seus sonhos, mais preparado para ser um adorador. A adoração é o derramar de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. A adoração tem alguns inimigos. Eu pus só alguns porque nosso objetivo é só despertar algo no teu coração. O nosso ego, o nosso eu é um inimigo para a adoração a Deus. Apatia e a falta de revelação sobre a presença de Deus, sobre honrá-lo, sobre dar a Ele o melhor. Essas coisas juntas que às vezes entram dentro de nós e nos distraem, isso tira a nossa adoração. Porque se a gente está em primeiro lugar, nós já não estamos preparados para adorar. Se a gente está apático à realidade, ao mundo espiritual, da presença de Deus, a gente também não vai estar desperto para adorar. Se Deus não é o foco, não é o centro, não merece todo o temor, a reverência, a gente também não está preparado para adorar. Adoração, ela é um momento de revelação. Existe um momento do louvor, onde você celebra, exalta, mas quando você tem aquele momento de adoração, é um momento também que o Espírito Santo ele começa a colocar coisas dentro do nosso espírito. E isso nós chamamos de revelação. Quando Deus imparte a sabedoria dele em nós, pelo Espírito. E aí você acaba sabendo algo que você não aprendeu num curso. Você acaba sabendo coisas que ninguém te falou, mas que vieram ao teu espírito porque você teve momentos na presença de Deus. Você se expôs na presença de Deus. Quando nós temos momentos genuínos de adoração, há um movimento de Deus. Mesmo que seja no seu quarto esse momento de adoração, ou mesmo na igreja. Então são momentos em que Deus cura. A pessoa estava super triste, ela já mudou. Ela chega angustiada e aí quando ela tem um momento de adoração, a alma dela é curada. Pessoas que estão debaixo de opressão demoníaca também são libertas. Então, há muito o toque de Deus em nós no momento da adoração. A adoração, nós estamos dando a Ele o melhor, mas Ele se manifesta. Então, a presença dEle é muito forte. Ele cura, Ele traz revelação, Ele traz cura para a alma. As pessoas começam a ter um novo sentimento. Isaías 43, versículo 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os fiz, eu os formei. Então, o nosso primeiro propósito é ser uma pessoa levantada para glorificar a Deus. Esse é o nosso primeiro objetivo. Quando a gente faz tudo nessa vida e não consegue tempo para adorá-lo, a gente acaba deixando de viver o maior propósito da nossa vida, que é ter comunhão com Deus. E a restauração, a adoração, ela restaura esse principal propósito. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Veja, na terra, se você viver 90 anos aqui, você vai fazer muitas coisas importantes para Deus. Mas o seu principal propósito, o seu propósito eterno, porque ele ultrapassa os seus anos na terra, é a adoração. A adoração é algo que você começa a fazer quando você conhece a presença de Deus e você vai viver a adoração por toda a eternidade. É o seu principal propósito. Então nós vamos evangelizar, temos que evangelizamos nessa terra. Mas o seu principal propósito é ter comunhão com Deus. E tendo essa comunhão com Deus, você está forte, preparado para cumprir muitas outras tarefas. Então a adoração ela também abre o caminho, porque Deus te revela coisas e você começa a declarar essas coisas, então surge aí a adoração profética. É a adoração que traz o que Deus está fazendo, o que Deus quer manifestar. Por isso, quantas coisas podem acontecer na adoração, mesmo que a sua mente não entenda tudo, sua mente não está preparada para aquilo, mas deixa o seu espírito livre na presença de Deus, para que você possa, todo esse mover de Deus, acelerar as coisas que Ele tem para você. O que você conseguiria em 5 anos sozinho,
em um momento na presença de Deus, adorando, talvez seja suficiente para Ele fazer. Eu quero que você assista comigo um testemunho, um depoimento sobre o que a adoração faz nas nossas vidas e a gente já volta. Um adorador, um verdadeiro adorador, ele todos os dias ele tem algo novo para dizer. Mas esse testemunho especial foi algo que me marcou bastante. Nós estávamos passando uma fase difícil na nossa vida, as aulas já tinham começado e nós tínhamos que resolver a escola da nossa filha e não tínhamos condições naquele momento. E aí veio algo no meu coração de nós pegarmos um violão e começarmos a adorar. Então eu reuni minha esposa, meus filhos ali na sala da nossa casa e começamos a adorar o Senhor, uma música, 2 músicas, e de repente nós percebemos que Deus começou a se manifestar, e no momento que Deus começou a se manifestar, veio algo no meu coração e Deus trouxe uma direção. E pasme você, talvez você que está me assistindo deva concordar comigo que quando Deus fala, algo muito forte acontece no nosso interior, e era o que eu sentia naquele momento. Enquanto nós adorávamos em família, eu percebia que Deus trazia uma direção no meu coração. E essa direção era de onde nós devíamos ir e com quem nós deveríamos falar e da maneira que nós deveríamos falar. Então, eu parei naquele momento e disse para os meus filhos, nós vamos em tal lugar e vamos fazer tal coisa, vamos falar com tal pessoa. Muito bem, no dia seguinte nós acordamos e fomos para esse lugar onde Deus nos direcionou e chegamos nesse lugar, e aí é complicado porque você chegar lá e meus filhos perguntaram, mas pai, o que você vai falar? E eu disse naquele momento, aquilo que Deus colocou no nosso coração enquanto nós adorávamos é o que nós vamos dizer. E foi assim que fizemos. Nós entramos naquela escola, chamamos a pessoa da qual Deus tinha nos mostrado, dissemos para ela, olha, estava orando em casa, e é engraçado dizer isso, porque era verdade, eu estava orando e Deus me deu a direção de vir aqui e falar com vocês a respeito dessa escola e daquilo que nós estamos precisando. E naquele momento eu também fui impactado porque a pessoa disse para mim, o que o senhor precisa? Eu preciso de X, e ele me deu até a mais do que nós precisávamos. Então aquilo gerou muita fé no meu coração, e aquilo também trouxe algo muito especial e valioso para os meus filhos, porque eles puderam ver que no momento em que nós estávamos adorando como família, Deus trouxe uma revelação e aquilo se cumpriu. E aí o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar para você é que todas as vezes que você adora o Senhor, Deus se move, Deus ouve, Deus fala, Deus responde, Deus se manifesta. E Deus é real. E a adoração que nós vivemos, ela é importante por isso, porque não é uma adoração de mão única, não é uma adoração de mão dupla. Nós falamos, nós ouvimos a Deus, Ele também nos ouve e também fala com a gente. E que tremendo que é a gente ter uma vida de adoração, nós nascemos para isso, esse é o seu destino, né? Viva, comece a adorar o Senhor agora mesmo. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará o Senhor na luz da sua presença. Quanto mais adoração puder fluir da sua vida, mais na presença do Senhor você vai estar e você vai ter revelação, você vai ter luz. Você é bem feliz porque conhece a adoração, o louvor, e você andará na luz da sua presença. Não faltará uma palavra de revelação, uma palavra de caminho, de exatidão de Deus para a sua vida. Até mais. Então, o Senhor nos faz templos do seu Espírito. Então, nós somos templos do Espírito Santo. Antes, o templo, a planta que Deus deu para Moisés, e foi feito o tabernáculo, e depois foi feito o templo com Salomão, e depois Herodes fez também o templo antes da vinda de Jesus. Esse templo ele é formado de 3 partes. Tem o altar do sacrifício, ele é a primeira parte.